tem surpreendido. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bom? Olha, você com esse sorriso é incrível. Já te falei isso, né? Olha, você tem um sorriso. O Lucas é um favorecido, porque você tem essa uma Tá energia vendo? e uma alegria aí que é muito importante. Que prazer, Bruna, que prazer Prazer é estar meu, tendo essa chance obrigada. aqui. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, não somente por conduzir essa conversa com vocês, que eu admiro, e estou observando aí todos os movimentos de vocês da Baby Obrigada. Splash, mas acima de tudo de poder estar participando, falando aqui do Casé Fala, esse movimento importante da Patrícia Casé, a Fabi, eu tenho tanta admiração pelo trabalho aí da Casé Assessoria há tantos anos, então estou muito feliz aqui como porta-voz da Casé Fala. Mas, Bruno, olha, Beleza. antes de nós começarmos a dialogar um pouquinho, eu quero que você diga para todo mundo que está aqui entrando e para todo mundo que assistirá também depois, quem são vocês, né? Quem é a Baby Ah, Splash, como a Baby Splash surgiu, e a partir daí eu vou conduzir com você algumas coisas e já quero falar para você e para o Lucas, ó. Estou com um livro de vocês, gosto do livro, estou lendo e marquei até algumas coisas que eu quero conversar com você aqui. Eu amo esse livro. Eu vou avisar todo mundo já que está aqui entrando, se conectando para cima. Esse livro foi escrito em 7 dias durante esse período da quarentena. Aí, exatamente. isso é por isso que eu falo que empreendedor dá nó em pingo d'água, né? Até livro lança em 7 dias. Mas antes de falar um pouco sobre isso, conta primeiro quem são vocês, o que tem sido a Baby Splash, fala um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, eu sou a Bruna, né? E falar da Bruna, a história da Bruna, a história da Splash, sem falar do Lucas, não faz o menor sentido, porque tudo nosso foi construído de fato juntos. Então, nós somos um casal aí empreendedor. Então, antes de tudo, a gente empreende dentro da nossa casa, né? No nosso relacionamento ali. E aí, Muito depois, bom. quando a gente então descobre que a gente é do Espírito Santo, e há 10 anos a gente veio para São Paulo, quase 11 anos, nós viemos para São Paulo para poder realmente fazer a nossa vida aqui diante de um negócio que não tinha dado certo lá na época. A gente era muito novo, a gente tinha começado a namorar coisa de 3, 4 meses de namoro, a gente já foi empreender, então na nossa trajetória sempre Que esteve junto. velocidade, hein? Sempre esteve junto, o relacionamento e o empreendedorismo. E aí, então, como não deu certo lá, a gente era muito novinho e tudo, não tinha nem experiência, não sabia o que que era capital de giro, imagina. Aí a gente Muito bom. pensou o quê, né? Como muita gente quando vem para São Paulo, onde é que as coisas pulsam no Brasil? Vamos para a cidade onde as Exatamente. coisas de fato acontecem. E aí a gente veio para cá, então cada um foi trabalhar, teve vários altos e baixos nessa trajetória e tudo, cada um seguiu um destino aí na sua trajetória profissional. E após 10 anos, então, a gente descobriu que nós estávamos grávidos, assim, da nossa primeira filha, da Helena. E nessa correria da vida executiva que a gente já havia traçado, né? Eu trabalhava no mercado de luxo, o Lucas trabalhava já no franchise. Então era uma rotina muito acelerada, a gente não tinha a menor condição assim de realmente ter filhos e conciliar essa rotina que a gente tinha. Aí a gente começou a pulsar novamente nessa situação do empreendedorismo, que eu acho que na verdade nunca saiu de nós. A gente só estava esperando novamente a oportunidade para a gente poder voltar para esse caminho. E aí a gente desenhou então dentro da expertise do Lucas no formato do franchise, como que a gente poderia ter um negócio onde a qualidade do tempo fosse interessante para a gente, diante dessa nova realidade que a gente iria enfrentar ali. E aí, assim, quando a gente fala de qualidade de tempo, muita gente pergunta para a gente, então vocês trabalham menos? Pelo contrário, a gente trabalha muito mais. Essa As era a pergunta que eu madrugadas, por faria exemplo. logo depois, né? Exato. Logo depois. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha muito mais, mas hoje a gente consegue conciliar um café da manhã com as nossas filhas, né? A gente já tá na segunda filha também. E aí paramos. Então a gente já deu. Não vai E aí a empreender. gente consegue tomar um café da manhã com elas, a gente consegue fazer uma disposição de final de semana, que era mais complicado quando a gente tinha também. E aí surgiu então a Splash também muito no formato, Ferreirinha, que adeque também para pessoas que estão na mesma pegada que a gente. É muito, muito engraçado, assim, porque a gente tem 2 anos de franquia, né, de empresa, são 25 unidades franqueadas O que é e bem alto, o que é bem exatamente. expressivo.
E aí, assim, dentro dessa realidade, a maioria dos franqueados, eles também estavam buscando as mesmas situações que a gente. Que E bacana. antes disso, quando a gente já desenhou esse formato, nem tinha pandemia, imagina, 2 anos isso, né? Na verdade, o desenho veio há 3 anos até ele ser colocado em prática. E aí, hoje, a gente vê que, assim, dentro da pandemia, óbvio, a gente deu uma travada por conta, né, da aceleração que Claro. seria de crescimento e tudo, mas mesmo assim, a gente vem comercializando unidades e agora faz muito mais sentido a nossa história com o momento que a gente está vivendo, porque as pessoas também passaram a reavaliar suas vidas. Então, Muito pensar se bom o que isso. elas estão fazendo realmente está dando o prazer que elas queriam, se elas estão felizes de fato, ou, enfim, elas começaram, de fato, estudar muito sobre o que fazer, né, nesse amanhã, que a gente agora foi obrigado, né, a se reclusar dentro das nossas casas e parar para pensar. E aí deu muita sinergia com a nossa história, com a nossa proposta, e aí foi aí que surgiu a ideia do livro também. Agora, me diz uma coisa, Bruna, se você pudesse resumir o que é a Operação Baby Splash, de que forma que você resumiria o que é a Operação Baby Splash? Tá. Primeira coisa, a gente já começa a inovar dentro de um mercado muito tradicional, né? As pessoas são acostumadas a entender as cafeterias. E a gente queria trazer uma possibilidade diferente. Então, a gente nem se intitula mais como cafeteria, a gente Splash Bebidas Urbanas é uma operação jovem que traz uma variedade imensa de bebidas prontas para consumo, dentre elas o café. Então, o café hoje ele representa 11% da nossa venda. Porque a gente Fantástico. tem diversas outras bebidas. Tem o frappé, que é o carro-chefe. Eu tenho bebidas geladas, eu tenho bebidas quentes. Na verdade, a operação ela surgiu de uma praticidade, realmente, para ter esse alinhamento da qualidade de tempo. Então, a gente hoje consegue ter um investimento para o segmento muito mais baixo, né? Porque a gente não tem cozinha, não tem Claro. nada disso, os produtos chegam prontos. E as bebidas são feitas em 4 etapas, assim, é super rápido. Então, qualquer pessoa consegue fazer com que o negócio funcione, sem você ficar na dependência, por exemplo, você que está em casa como um gestor, um franqueado, você não precisa ficar na dependência de saber se o chefe de cozinha chegou, se o barista chegou, porque é muito fácil essa operação. Então, a gente quis já trazer isso como realmente a essência do nosso negócio. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui para aproveitar sempre a qualidade do tempo que nós vamos estar aqui. E sendo o Ferreirinha que está conduzindo, que é empresário, empreendedor, provocador, a pergunta que todo empreendedor recebe, eu vou fazê-la aqui para que a gente tenha isso imortalizado aqui nessa live da Cazé Fala. Sim. Da onde veio o insight de ser bebidas? Tá. Primeiro Primeiro ponto. Por porque que isso? por bebida, quando você fala de bebida comparado à comida, a lucratividade sobre a bebida ela é muito maior. Então, assim, eu consigo ter um preço muito competitivo, porque na nossa marca o grande diferencial nosso Mas também... por que bebida? Por que bebida e não maquiagem? Por que bebida e não sim. moda? Por que bebida? Porque o segmento de alimentação, ele não tem crise nunca. Diante de uma crise como essa, nós somos uma startup, então assim, a agilidade também faz parte da gente, né? No momento 100% adverso como esse, que ninguém imaginava, a gente continuou vendendo, a gente se adequou, a gente já vivia uma realidade sobre os apps de aplicativos de entrega. Então, a gente passou a operar muito bem no delivery e eu tenho certeza que na hora que a gente retornar, isso vai despontar muito mais, porque hoje, quem não conhecia o delivery passa a vivenciar nisso. Isso aí. Então, hoje a gente já estabilizou, né? Ótimo. Já consegue ter uma operação que estava muito próxima do que a gente já tinha antes da pandemia. Então, quando retomar o fluxo das lojas naturalmente, quer dizer, só tende a aumentar. E da onde veio o Splash? Splash, exatamente por ser bebidas urbanas, Splash é o cair do gelo na água. A maior parte da nossa linha de bebidas, as geladas, elas são condicionadas ao gelo. Então a gente queria uma palavra também, um nome que fosse muito fácil, acessível, de claro entendimento, e aí por isso do Splash. Agora, Bruna, fala uma coisa para mim que você trouxe no início e eu quero só reforçar um pouco isso, que isso é muito importante. Quando você disse como qualidade do tempo, que eu achei interessante a forma que você colocou, traduz um pouco para mim essa sua busca, a sua e do Lucas, sobre
essa qualidade do tempo? Porque a vida de um empreendedor, no final do dia, você trabalha muito mais, né? Você Sim, trabalha muito mais. Você é o princípio, meio e fim da história. Não é que exato. você fechou, saiu do escritório tal hora e tem alguém que dá continuidade. O que vocês consideram a qualidade do tempo enquanto empreendedores? Tá, com certeza isso você vai se identificar, porque a grande diferença, quando você é funcionário, você tem um horário que você tem que cumprir aquilo ali e tá dentro daquela caixa, pelo menos você tem que estar. Hoje o home office ele virou uma possibilidade em algumas empresas, mas quando você fala de grandes empresas que são estruturadas e tudo, quando a empresa ela é um pouco menor, não tem jeito, as coisas precisam estar próximas ali, elas precisam de fato acontecer. Então, quando a gente fala qualidade de tempo, a gente entrava no nosso trabalho, a gente sabia exatamente o horário que a gente tinha para entrar. Jamais o horário para poder sair. Se tivesse um cliente Exatamente ali, isso. aquilo virava horas e horas. Foram várias as vezes que eu saía, às vezes 11 horas, meia-noite, e o Lucas a mesma coisa. E como nós não somos de São Paulo, tinha um aquém aí que puxava muito pra gente, que eram as datas especiais como Natal, Páscoa, enfim, que geralmente você está passando com a sua família, e a Claro. gente não tinha essa possibilidade, porque estava trabalhando, né? Já foram vários natais que a gente acabou passando aqui sozinho. Então, quando veio a filha, a gente realmente repensou nisso. E aí, quando eu falo que o nosso negócio ele traz uma qualidade de tempo, é por quê? Porque o franqueado, a gente dá sempre o exemplo, você vê um franqueado do McDonald's com a barriga no balcão? Não É. vê. O cara, ele consegue fazer a operação toda no sistema, ele vai acompanhando, óbvio, ele tem Claro, uma sem dúvida. gestão, né? Precisa ter uma gestão disso ali. Mas fisicamente no balcão, fazendo a venda acontecer, isso não tem necessidade. Então ele consegue operar da casa dele, ele consegue operar do escritório, se ele tiver um outro negócio, ele tem uma liberdade melhor para flexibilizar esse tempo dele. Agora, no princípio da gestão, Bruna, no princípio da gestão, da operação, Uhum. do empreendedor enquanto gestor, você e o Lucas, vocês possuem uma história executiva muito importante, né? Vocês fizeram. é, Você tem uma história grande na Artefacto, uma das É, grandes empresas da história brasileira, e o Lucas exatamente. também, uma história na Cacau Show, que também é uma das grandes empresas. Quando vocês dois estão no momento de conversar de jogo aberto, de frente para o Lucas e de frente para a Bruna, qual é a grande diferença entre estar no mundo executivo, tirando a qualidade do tempo, Sim, sim. quais são os bônus e os ônus de ser empreendedor de quem vem de uma vida executiva com empresas muito representativas no mercado, como é o caso Sem da dúvida. Cacau e da Artefact? Sim. Aonde tem ali a balança do ônus e do bônus? O ônus, sem dúvida, a gente dá o exemplo do final do ano, que quando está todo mundo recebendo o 13º, a gente está pagando. Esse é um dos grandes ônus, a gente tem que Já tem trabalhar uma para poder diferença pagar, grande. não é? Tem o dissídio também, né? Que você passa a ser o responsável Também pelo dissídio, né? Essa tem uma alguns mudança são pequenos grande. detalhes. Adorei essa forma de falar. Adorei. Exatamente. Então, são detalhes assim que é a primeira coisa que você acaba percebendo, né? Poxa, eu ia receber, opa, já fazia as contas quando eu era Muito bom. exatamente funcionária, de quanto que eu teria rido daqui e ali, e do outro momento você virou o jogo aí, você está numa outra situação. E a gente estava conversando até agora há pouco sobre isso mesmo. Nós dois sempre fomos empreendedores, porque também tem uma forma de você empreender dentro da empresa que você Não, trabalha. Você sem não sombras de necessariamente dúvida. precisa ser um empreendedor, né? Sem sombras de dúvida. E o Então a Lucas gente teve isso, fez. né? Até se você Exatamente. falar que você abriu algumas lojas da Artefact, que eu sei a sua história aí, e do Lucas, que também teve a questão da Aham. brigadeiria lá com o Cacau Show, foi um Sim. movimento de startup, né? Foi um movimento de empreender dentro desse universo, né? Exatamente, estou sentando a luz aqui. Exatamente. Então, assim, a gente sempre foi empreendedor. Isso é certo. Mas quando a gente vem para o nosso próprio negócio, sem dúvida, ter esse reconhecimento, ter essa troca, você acaba agregando. Eu acho que quem tem essa liderança na veia, de fato, todo dia é um pulsar diferente. Você consegue ter esse estímulo e ver a construção daquela sua ideia sendo realmente, né, fazendo essa trajetória, eu acho que isso é muito bacana.
Você sai, de certa forma, do bastidor, porque por mais que você empreenda dentro de um emprego e tudo, você tem uma estabilidade ali, né? Você não tem tanto aquele Exatamente isso. friozinho na Claro, é a barriga, né? estabilidade, né? E aí, quando você assume um risco um pouco maior, a recompensa, naturalmente, para quem gosta, né? Para quem tem esse perfil, ela é maior também. Então, são realidades E, diferentes aí. e como é que foi isso, ô, Bruna? Como é que foi para vocês esse período da pandemia para uma empresa que é uma startup? É, Né? Vocês são uma startup num processo de crescimento até acelerado, eu diria, para 2 anos, sim. surpreendente, já com mais de 20 pontos de venda aí. Mas como é que foi isso? Porque vocês pegaram, se eu considerar 2 anos, vocês basicamente pegaram um final, ou pelo menos o final de uma recessão do Sim, mercado brasileiro, mas vocês pegaram um momento de startup de expansão. sim. Como é que foi ter essa interrupção brutal, louca, numa empresa que estava ainda se preparando para decolar o avião, né? Sim, é bem isso. É, na verdade, desde o início, a gente trocava a roda do carro em movimento, né? Também já foi bem assim, e talvez por isso também essa agilidade tanta. Eu e o Lucas, a gente tem como lema, assim, que o empreendedor, naturalmente, ele é um grande administrador de crises. E por isso que você precisa ter também o perfil para isso, né? Quem tem o perfil para isso, vai, Claro, se joga, porque não tem fórmula correta. A receita você pode dar do bolo para todo mundo, mas cada um muito vai fazer bom. do seu jeito, né? Então, assim, quando veio a pandemia, a gente confessa que a gente deu uma assustada, assim, eu acho que natural para todo mundo. Mas a gente tinha muita certeza do que a gente estava fazendo. Então, a gente deu uma recuada, sim, no planejamento, porque nosso planejamento era muito mais agressivo agora para esse ano. Mas, mesmo assim, a gente falou, cara, vamos reorganizar a casa aqui. Primeira coisa é, quem são os nossos franqueados e vamos cuidar deles, da saúde mental deles, porque pode ser que realmente eles, nesse momento, eles vão dar uma surtada, preocupados, Claro, né? Então, vamos acalmá-los e vamos para perto deles para ver o que a gente consegue, junto de quem já está na rede, fortalecer para que a gente consiga passar isso tudo junto. Então, essa foi uma das atitudes. Outra era, nós já estávamos ativos no delivery, como eu falei, então a nossa performance melhorou. Assim, a gente passou a ter loucamente, segundo né? restaurante. Foi realmente um fenômeno que a gente teve, assim. Isso foi uma resposta muito positiva. E a partir daí, muitas empresas, eu acho que, fora as grandes, gigantescas, que começaram a realmente comunicar de forma, né, dos seus projetos sociais e tudo mais, que Claro, sem tiveram uma dúvida. relevância maior, empresas do nosso porte, eu acho que todo mundo ficou meio desorientado e, nesse momento, eles não se fortaleceram na comunicação. Então, a gente também se fortaleceu nesse ponto. E aí, com isso, veio as Ô, vendas também Bruna, das franquias. A mas gente deixa começou. eu... Você não acha que nesse ponto que você comentou aí, o fato de você e o Lucas terem vindo de estruturas corporativas, de empresas, esse não é uma vantagem competitiva importante de ter pensamento estratégico, de ter pensamento organizado, de conseguir planejar? Porque as empresas que são maiores, elas educam o seu corpo executivo a dar resultados, né? Por Sem dúvida. planejamento, por controle. Essa não foi uma vantagem competitiva durante esse período para vocês? Não, eu tenho certeza disso, assim. E, coincidentemente, nós dois já vínhamos de área comercial. E a área comercial não tem jeito. É assim, todo mês você fechou uma meta ali e zerou, Exatamente né? isso. Bora traçar novas estratégias para o próximo Exatamente mês. isso. Então, o nosso pensamento sempre foi assim. E a gente é um otimista nato mesmo, tá? Então, assim, pode ser a maior das tragédias, a gente sempre acredita que as coisas podem dar certo. Então, eu acho que isso também faz um grande diferencial, sabe? Agora, nessa postura e atitude de vocês, otimistas ou desbravadores, empreendedores, como você diz aí, com esse sorriso estampado aí de vocês, da onde veio o livro? Porque o livro, ele nasce numa vontade de compartilhar, numa É, pandemia mental, no susto, porque produzir isso daqui em 7 dias, ele pode ter alguma coisa. Ou o estímulo estava lá em cima, aí os hormônios de vocês, da felicidade, estavam totalmente extrapolados, ou vocês estavam num grau de excitação muito grande, ou vocês estavam debaixo de um susto. Né? sim. Qual foi o gatilho de produzir um rico conteúdo como esse daqui? Então, o que aconteceu? A gente tem o telefone corporativo
E quando isso, o livro foi feito exatamente nos 10 primeiros dias. A ideia surgiu com 10 primeiros dias da pandemia. Então, mas é quando você fala os 10 primeiros dias, é o momento do susto ainda, né? Total. Você está no meio do susto. Vocês tomaram um santo daime, vocês, sabe, vocês pegaram uma bebida gelada aí que vocês misturaram alguma essência para dar uma turbinada, porque, pô, nos 10 primeiros dias, cara, a galera ainda estava tentando entender o que era isso, tá entendendo? Então, vamos dizer, vocês produziram um livro, Sim. uma ideia de um livro, isso é uma coisa bárbara. Ó, mas isso, eu vou te dizer, não teve santo daime, mas isso caracteriza. Quando tá todo mundo indo para um rumo, a gente vai para outro completamente diferente. Isso pode ter certeza. Isso sou eu e ele mesmo. Então, o que a gente percebeu? Cara, tava todo mundo mega desorientado. Porque realmente foi, né? Tava todo mundo surtado. Nós tínhamos antes uma crise pessoal da empresa, quando a gente fala pessoal com relação à empresa, que era muito maior, porque a gente precisava de investidor, a gente já estava esgotando o nosso capital próprio. Então, é esse surto que todo mundo teve das incertezas do que seria a sua própria vida, a gente tinha vivido. Quando veio a pandemia, a gente falou, cara, uma crise de um tamanho desse, mas a gente vai conseguir passar. Travou aí? Bruna, você está com alguma inconstância aí na sua internet. Olha, eu acho que a energia é tanto que vocês estão até incomodando a internet do lado de vocês aí. Reduz a energia para essa internet se estabilizar. Volta lá no ponto que vocês já tinham vivido uma crise. Aí quando chegou a pandemia, vocês já estavam escovadinhos. Exato. Então a gente já tinha passado por aquilo ali. E daí, quando veio a pandemia, meio que a gente já estava fortalecido diante de uma situação completamente adversa. E estava todo Bruna, tô perdendo você. mundo vivendo naquele momento. O nosso Bruna, coletivo não parava de um tempo inteiro chegando mensagens. Não, eu tô perdendo você. Se você tá na internet, bota no seu 4G, se for o caso. Eu nem te ouço mais. Você está até sem som. Eu vou assumir agora, vou falar daqui a pouco do Baby Splash. Eu mesmo vou contar toda a história daqui a pouco, do jeito que esse casal aí parece ser. A gente daqui a pouco vai ter mais Baby Splash do que Starbucks, porque é uma loucura, né? Essa energia, até produzir livro, porra, nos primeiros 10 dias de uma pandemia, onde o povo nem sabia o que era o vírus ainda, é uma loucura. Você voltou. Deixa eu colocar rapidinho. Bruna, voltou? Eu tô te vendo. Vamos lá. Então diga, você estava exatamente nesse meio desses 10 dias, você já tinha vivido. O telefone corporativo começava a tocar constantemente. Então, de pessoas realmente interessadas na franquia. E aí a gente começou a conversar com essas pessoas porque a gente assumiu a expansão nesse momento também. Falando, cara, é adverso, nada melhor do que nós mesmos para poder contar a nossa história, contar o que é Splash. E aí, então, quando a gente começava a conversar com essas pessoas, muitos trabalhavam há anos na mesma empresa, mas já não estava satisfeito. Outros tinha 32 anos num banco e tinha sido demitido logo no início. Então, assim, foram várias realidades focadas em realmente da pessoa parar para ter que pensar no novo rumo. E aí, o que a gente fez? Cara, vamos fazer alguma coisa com a nossa história para poder compartilhar isso. E aí veio a ideia do livro, entendeu? Gente, não, eu entendi, Bárbaro, né? Mas entendi também aqui. Tem algum momento, porque tem uma passagem aqui do livro que eu gosto bastante, que diz: o fundo do poço é cruel, mas ele tem molas. Eu costumo dizer que quando você está no fundo do poço, eu vou fazer duas colocações aqui, Bruno. Eu faço duas colocações em relação a momentos de crise, de inconsciência. Eu digo o seguinte: a primeira coisa, quando você está no fundo do poço, a única alternativa que você tem é botar a unha enfiada no raio e sobe, nem que for para ser um alpinista. Mas eu faço também, geralmente, um outro comentário. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que, quando você está no fundo do poço, que você não vê mais nenhuma alternativa, você olha e fala: nossa, tem um ralo.
Deixa eu tirar essa tampinha, que talvez a gente consiga descer um pouquinho mais. O Brasil consegue piorar aquilo que está ruim. A gente consegue ainda baixar. Aqui você usou um outro termo, que é o fundo do poço tem molas. Sim. O que foi o fundo do poço para vocês? Porque para você botar isso no livro, qual foi a percepção de vocês de um fundo do poço? Porque com tanta energia e otimismo, vocês tinham um fundo do poço? Vocês estavam ali usando as molas? Não foi no momento da pandemia, foi numa dessas crises que nós tínhamos, né? Tivemos realmente um ano Bárbara. antes. E aí, porque, cara, tem hora que você corre para todas as possibilidades e nada acontece. Então você começa a ficar duvidando, né? Até de você mesmo. E por mais que a gente tivesse otimismo, a gente sempre acreditava e tudo, mas as coisas não estavam acontecendo. Então, tem uma passagem no livro, que é até o último capítulo, que a gente fala da questão da serendipidade. E a questão do fundo do poço é isso. Porque quando eu acho que para o empreendedor ter certeza se o negócio dele, se aquilo que ele está fazendo realmente para si próprio é para acontecer, meio que você precisa ir ser testado em todas as esferas, assim, sabe? E foi isso que aconteceu com a gente. Então, para a gente ter certeza que era aquilo mesmo, que a gente estava no caminho certo e tudo, a gente teve que ir nesse poço aí, no fundão mesmo, para poder realmente ter esse impulso dessa mola para poder sair. E isso aconteceu quando o quê? O efeito da serendipidade, porque a serendipidade diz que acidentes favoráveis acontecem na sua vida e mudam o rumo dela se você estiver em movimento. Então, Serendipity. pode falar. Não, e tem um filme, olha, só para te falar isso, Bruna, Serendipity, inclusive, foi um tema estratégico, de um dos temas estratégicos desses 19 anos da MCF Consultoria, eu tenho muitos temas estratégicos anuais. Certo. Ô, Bruna, para esse celular, menina, você está me dando quase um enjoo. O que é isso aqui? Eu tô quase tomando um enjoo daí. Você tá louca, para com esse negócio aí. Ave Maria, Pati Café, dá um jeito nessa Bruna aí, menina. É tanta energia que ela não para nem com o celular. Lucas, para essa menina. Ele estava apoiado numa mesa e daí ele estava caindo. Ô, Bruna, eu te falo que alguns anos atrás, um dos meus temas estratégicos anuais da MCF Consultoria foi exatamente o Serendipity. E tem um filme americano muito antigo que se chama Serendipity que diz exatamente isso, né? Acidentes que acontecem, que mudam o rumo da sua vida. O que a pandemia mudou enquanto de rumo positivo para o negócio de vocês? Porque é um negócio de startup, né? Ainda é um kickoff, ainda está na fase toda. O que a pandemia trouxe de serendipity para trazer essa possibilidade bacana aí de um rumo que é alterado? É engraçado porque na pandemia a gente teve a possibilidade de desenvolver na vida de alguns franqueados que entraram esse processo de serendipity. Muito bom. Tem um até, inclusive, que está comentando aí, ó, o Caio, que você é sensacional. Ele já havia buscado muitos outros negócios, estava na busca de uma coisa muito legal. E aí, através da pandemia, ele nos encontrou também e a gente teve a oportunidade de ser esse acidente favorável também na vida dele e de outras histórias aí que aconteceram também nesse processo. Nós, como empresa, sem dúvida, foi assim, a gente agora teve a possibilidade de, opa, peraí, num momento como esse, você senta no caixa, porque é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Vamos cuidar da saúde financeira da empresa para que tudo, né, aconteça de uma forma favorável realmente. Então, prioridade 1, olha, eu cheguei a dizer, só para complementar aí, eu cheguei a dizer durante esses 5 meses, para os meus clientes, para mim mesmo, né, e na voz pública, eu dizia, qual a prioridade 0, Ferreirinha? Fluxo de caixa. A prioridade 1, fluxo de caixa. Prioridade 2, fluxo de caixa. Qual é a prioridade número 3? Fluxo de caixa. A partir daí, você começa a pensar em outras coisas. Né? Porque a prioridade foi sentar em cima do caixa e tentar entender o que podia fazer. Né? É exatamente isso. Assim. Então, foi a primeira coisa que a gente fez. É um momento diferente para a gente, porque do que quando a gente contou aí no livro, né? Quando a gente falou realmente do fundo do poço, mas aprendido isso lá atrás, sem dúvida foi o grande diferencial para a gente poder realmente um cliente num momento como esse. E ter também, né, uma consciência, ter uma estrutura para dar suporte a quem está na rede com a gente. Então, quando eu falo que essa crise que antecedeu a nossa, né, há um ano,
ela foi só escola favorável para a gente. Depois que o tempo passa, né, que você para poder analisar, tudo tem um porquê. E graças a Deus a gente passou por ela antes e hoje a gente está muito mais fortalecido aí, tem muita propriedade daquilo que a gente está oferecendo. Agora, como empreendedores, vocês sabem que em 2 anos de Baby Splash, que você teve a crise do primeiro ano, que não é nem crise, né? Primeiro ano você está formatando negócio, não é nenhuma crise, você está na formatação. E agora com a pandemia, mas você e o Lucas já conversam sabendo que isso é só o início de muitas crises, né? Porque a gente sabe, né? Não tem dúvida que vai ter muito splash aí, né? Vai ter muito splash para ser resolvido ao longo do caminho. Agora, Bruna, quando eu abri aqui a conversa, eu disse que se tem 2 palavras que vão sair vencedoras dessa crise, e aqui sem minimizar o impacto da crise, eu tenho dito, só para fazer uma analogia, eu tenho dito que se tem uma atividade que sairá vencedora desse momento pandêmico, e aqui não minimizando o impacto da crise, a casa, o mundo casa, é o mundo protagonista da pandemia. Ele sai totalmente ressignificado, criam-se diversas oportunidades, e até bom para todo mundo que está aqui conectado conosco e que vai ouvir depois, o mês de julho foi o mês de venda imobiliária mais importante da história do Brasil dos últimos anos. É isso. Então a casa se torna protagonista desse momento significativo. Mas se tem 2 palavras, Brunas, que sairão vencedoras desse momento pandêmico, é empatia e resiliência. Sem dúvida. Empatia e resiliência são as 2 palavras possivelmente mais usadas, mais faladas, mais replicadas, mais compartilhadas. De que forma que vocês interpretaram essa resiliência no mundo de vocês? Né? No negócio de vocês, com os franqueados de vocês, como é que vocês traduziriam o que foi a resiliência para vocês ou o que tem sido esse ser resiliente nesse universo de vocês? Eu posso te dizer, assim, que primeiro que a gente vem quebrando determinadas teorias que passaram a ser padrões. Uma delas é o segmento de cafeteria, que todo mundo é acostumado com aquele segmento, né, marrom, preto, mais escuro, e a gente não queria oferecer isso. A gente, desde sempre, o nosso objetivo com a Splash é que depois da sua casa, o seu ambiente tem que ser na Splash. A gente quer fazer parte do melhor momento do seu dia. Então, seja de manhã, de tarde, de noite, a gente quer participar desse melhor momento do seu dia. Então, isso já estava muito em alinhamento, assim, né? A gente tem como ouro, assim, o nosso cliente, e quando eu falo cliente, eu falo ele interno, externo, claro, para que realmente essa experiência, né, esse trato, esse carinho, essa reversão quando acontece algum problema, né? Porque eu sempre falava isso antes do meu emprego, eu falo, cara, a grande diferença é quando acontece um problema e como você consegue conduzir isso. Então, a gente tem muito isso até dentro da nossa própria equipe mesmo, como ser resiliente também nessas adversidades que o dia acaba te oferecendo. Uma outra coisa é quando eu falo dos formatos, dos padrões já pré-determinados, principalmente nesse segmento de franquia, o que a gente observa, Ferrini, é assim, tem gente que quer empreender, mas a pessoa não quer risco nenhum. Então, são coisas que não existe, não dá para caminhar sozinho, né? Ainda mais que empreender é, por si só, risco do início ao fim, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, isso precisa estar muito claro. E aí, o mercado de franquia, ele oferece como? Olha, você vai investir 100 mil e isso aqui vai te deixar 10, isso aqui vai te deixar 20. Ele já tem tabelinhas muito taxativas ali. Isso é muito variável, não tem fórmula, normalmente eu falo, não tem fórmula pronta, porque sempre vai depender de quem é que está na gestão desse negócio. Com certeza. Então, a gente é muito claro também com esse franqueado, principalmente, né, com esse parceiro que vem para nossa rede, e principalmente num momento como esse. Porque as pessoas realmente ainda elas estão muito em dúvida do que vão fazer, elas imaginam, porque aí saem matérias falando que franquia é mais garantido, mas aí o garantido, elas entendem que não é mais garantido, é garantido, entendeu? Então a gente tenta ter um cuidado realmente muito grande de mostrar para eles que sim, tudo tem um esforço, né? A gente tem um incômodo que precisa ser resolvido, que é essa situação de querer mudar a vida, querer ampliar e tudo,
Mas tudo tem um esforço, não tem jeito. Pode ser franquia, pode ser um negócio que for, ou até mesmo dentro do seu próprio emprego, para você galgar outros passos maiores, você tem que se esforçar, né? E aí, depois, as doses de sucesso, elas acontecem cotidianamente, mas não é também que você vai alcançar o grande sucesso. Não existe o príncipe do cavalo branco passando. Então, Agora, eu acho que Bruna, vocês que vieram de pegar uma experiência do Lucas, sócio, seu parceiro, que vem aham, de uma experiência importante de Cacau Show, que é uma empresa totalmente de franquias. sim, Quando há muitos anos a franquia sempre foi vista exatamente como esse exercício de quem uhum, queria é, encontrar um outro ponto de alegria na vida, que queria sim, encontrar uma outra forma de dar um rumo à sua vida. E durante muito tempo faltou profissionalização nas franquias, né? Porque você tinha um indivíduo que era um aventureiro de vontades pessoais, mas faltava uma matriz mais de visão sim. profissional estruturada. Com a experiência de vocês e agora com a operação de vocês, vocês têm percebido que esse nível desse empresário de franquia tem elevado? Você hoje já percebe um número maior de É, profissionais que possuem experiência e que vão se aventurar nisso de forma mais estruturadas? não, eu acho que assim continua existindo aquele candidato que entende exatamente como eu havia colocado, né? Que é uma fórmula pronta e que o cara às vezes não tem tanta disponibilidade realmente. E você sabe que se for para assumir um risco um pouco maior, isso vai dificultar. O que diferencia a nossa rede é que a gente, desde sempre, a gente quer, né? E é o desejo nosso, e é esse o trabalho que a gente vem fazendo de ter uma rede mais saudável. Então, sim, temos um objetivo muito agressivo de crescimento, mas a gente faz já, desde o princípio, um filtro de quem é esse candidato que vai entrar realmente para a rede, para a gente poder realmente, o ideal é o quê? Quanto mais lojas franqueadas tiver, menos franqueado eu tenho da rede, né? E a gente tem realmente uma saúde aí da empresa maior, que é com o caso de Boticário, né, que faz isso muito bem dentro Muito bem. do país. Exatamente. Então, assim, a gente já tem um objetivo muito claro que é dentro disso. E aí, dentro da nossa operação, a gente já desenvolveu, sim, tem departamentos de treinamento, a gente dá uma estrutura de marketing também para esse empreendedor, a gente faz toda essa base aí para poder facilitar esse início, né, dessa vida empreendedora dele dentro da nossa rede. Agora, você aqui no livro, vocês contam uma parte que eu gostei bastante quando você disse: se olhar para o presente, você não sai do lugar. É, De que forma, o que vocês conseguiam passar para os franqueados de vocês no momento? Né? Essa resiliência ela passa a ser um colchão importante. Né? Eu digo que resiliência é o nosso colchão de absorção do impacto. É aquilo que é. você consegue, de alguma forma, receber o impacto e traduzi-lo, interpretá-lo dentro do seu tempo e consigo mesmo. E aqui no Bom, livro vocês dizem algo, Bárbaro, dizendo: se olhar para o presente, você não consegue sair do lugar. O que vocês mantiveram como ponto fundamental para que alguém olhasse para vocês e falasse: porra, vale a pena seguir, mesmo diante de um mercado que, meu Deus do céu, foi totalmente parado, né? Literalmente sim. parado. Isso foi muito sacrificante. Sim, eu acho que o nosso próprio exemplo diz muito disso, assim, nós tínhamos já carreiras estabelecidas, né, bem estruturadas, tanto eu quanto o Lucas, e mesmo assim, a gente quis sair da nossa zona de conforto. A grande dificuldade, eu acho que para a pessoa tomar a decisão, é ela conseguir se desprender dessa vida que já é conhecida, né? O novo, ele gera uma dúvida muito grande, por mais que depois que você passa esse frio da barriga, você sabe que logo atrás você vai encontrar o arco-íris, né? Mas até esse momento de decisão de fato, vale a pena arriscar aquilo que, mesmo que não esteja me fazendo bem, né? Mas aquilo que eu já conheço, que eu já estou estabelecida, estabilizada e tudo mais, vale a pena arriscar para ir em busca de alguma coisa diferente? Então, sem dúvida, a nossa história e o nosso exemplo, por isso também de colocar isso no livro, motivou e vem motivando também o impulso
de quem está procurando a gente, entendeu? Então, assim, a gente tem exemplos claros aqui de pessoas que vieram, principalmente depois do livro, né? Porque aí todo mundo que a gente acaba conversando gera esse interesse, a Claro. pessoa busca aí essa informação e motivou, né, impulsionou realmente para que essas pessoas viessem, então, ou com a gente ou com uma outra marca, que essa também não é a questão, é muito mais fazer a transformação na vida daquela pessoa, que durante anos ali ela já estava mais do que convencida que aquilo que ela estava fazendo já não era mais uma situação que estava dando prazer, né? Então, assim, eu sempre falo que toda escolha, ela é uma perda, não tem dúvida disso, mas eu opto por escolher, então, uma vida realmente a ser vivida e que me traga um pouco mais de prazer. E, Bruna, você e o Lucas, nas trocas de vocês, no meio de mais uma vez eu digo, né? Eu adorei esse tema trazido pela Cazé, aonde traz o tema da marcas resilientes, porque principalmente num período, as empresas que já são grandes, que já possuem histórias, que já estão bem estabelecidas, receber uma pandemia como essa já é uma porrada descomunal. Para quem é grande, é simplesmente um trator que passou na cabeça. Para quem é pequeno, para quem é startup, para quem é projeto ainda de sonho, isso é massacrante. Quando vocês olham e vocês dois trocam, qual o amanhã de vocês agora? Você falou, tivemos que rever o nosso plano, a gente tem um plano mais agressivo, mas isso é um plano operacional. Ao mesmo tempo, vocês têm uma energia, uma alegria e uma vontade. Então, uma vez que você teve que rever planos e uma vez que vocês possuem esse espírito empreendedor nato, né? O empreendedor nato é aquele fearless, sem medo, né? Que se atira do precipício, não sabe que porra vai ter lá embaixo, né? Isso é a vida de um empreendedor, eu me coloco exatamente nisso daí. Qual é o amanhã que vocês estão imaginando agora para a operação de vocês? Tá, eu tenho certeza, assim, Ferreirinha, que a nossa operação, ela lá atrás, ela já foi muito bem pensada. Em que sentido? A gente valorizou o produto nacional totalmente. Então, assim, a gente, sem dúvida, todo nós foi em cima do Starbucks, mas com a regionalização, com o nosso DNA, com o que o brasileiro realmente gosta no seu paladar. E aí, hoje a gente vê, assim, a gente oferta ao interior, né, às cidades menores, aos estados menores, como o Espírito Santo, por exemplo, que é o nosso estado, possibilidades de um consumo que normalmente ele está concentrado aí nos grandes centros. Então, esse já é um grande diferencial nosso, da gente realmente valorizar o que é nacional, né? E levar, então, para essas outras cidades também essa Mas mesma possibilidade. eu só quero fazer uma complementação aí, porque eu vejo para aqueles que se conectam ao tema e se conectam a essa questão do empreendedorismo, da inspiração, eu acho bárbaro a questão de vocês terem privilegiado as cidades não protagonistas, mas as cidades periféricas. Porque nas Isso aí. cidades periféricas é onde até o seu cenário competitivo demora mais a chegar. Eu falo que quem fez Exatamente. isso de forma brilhante no É Brasil e é exatamente uma isso. escola, Boticário é uma escola para isso. Boticário é uma escola, Cacau Show é uma escola, de olhar para as cidades periféricas e crescerem dessa forma. Vou até É usar um isso aí. exemplo, Bruna. Nos últimos anos, quando o Grupo Boticário apresentou uma operação brasileira que pudesse ser uma opção a um formato Sephora, que é o caso de Beauty Box, uma das grandes sacadas do Grupo Boticário, que é onde eu falo, inclusive, para o Arthur e para o Miguel, que eu tiro o meu chapéu, eles foram privilegiar a abertura de Beauty Box para as cidades periféricas, onde a Sephora seria muito mais lenta de chegar. Ela demoraria muito para chegar ali. Então, esse ponto é um ponto muito interessante de vocês, né? De olhar para essas cidades, né? É isso aí. E esse é o nosso grande diferencial mesmo, porque desde o primeiro minuto nós pensamos disso. E Isso é aí, quando eu bárbaro. falava da questão da bebida também, né? Por que então dar o protagonismo às bebidas? O lucro da bebida ela é muito maior e você bebe muito mais ao longo do dia do que você come. É Então, tudo verdade. isso também a gente acabou pensando, né? E aí a gente leva, então, para essas cidades uma loja super legal, super moderna, e com produtos, Jovial. né, com experiência de que ele só encontraria muitas vezes aqui nos grandes centros.
Então, isso eu acho que foi o nosso grande pulo do gato, assim, a gente pensou no mix de produtos. Realmente, porque o Brasil é muito grande, então o nosso plano de expansão realmente é chegar em todas as cidades do país. E a gente pensou o quê? Cara, meu cardápio, ele precisa atender também às intempéries que o país oferece, né? Então, eu tenho bebida quente para as cidades do sul e ela performa muito bem ao longo do inverno em qualquer cidade, mas eu tenho as minhas bebidas geladas também, que quando eu for para o Nordeste, ela vai ser sucesso total, como já é aqui. E eu tenho mix de produtos para manhã, tarde e noite. Tem loja que começa a operar a partir das 7 horas da manhã. E as lojas que fecham por volta de 11 horas da noite, que são as lojas de shopping, né? E vendendo o dia inteiro. Então, assim, o tempo inteiro a gente quis pensar realmente na realidade nacional. Se depois, quando isso explodir, a gente for para outro país, aí é outra coisa. Aí a gente Olha, vai gente, remodelar também, deixa né? eu falar uma coisa. Vocês têm 2 anos, vocês têm 2 anos com uma pandemia do meio. Você já está falando até de internacionalização. Meninas, vocês têm uma energia descomunal. Eu tenho que beber mais Baby Splash, porque, porra, deve ter alguma coisa nessa bebida que acelera a arritmia. Deve ter termogênico nessa bebida aí de vocês. Deixa eu falar uma coisa, Bruna. Ó, a Paty vai De forma bem. gostar disso, porque ela que acelera, ela já fala que eu sou. Olha, eu só tô. Eu sei, imagina, Paty Cazé, né? Deixa eu voltar. Eu quero tirar de você e do Lucas, eu quero tirar você aí, porta-voz, de forma bem objetiva, assim, quem serão vocês amanhã? No meio de uma interrupção que teve de mercado, que você replanejou o seu planejamento, quem serão vocês amanhã? 2021, a Splash será, sem dúvida, hoje nós já somos, porque somos o único, né? Mas, digamos assim, 2021, nós seremos a maior rede de bebidas urbanas do país. Isso é fato, assim, a gente vai chegar a 100 unidades em 2021. Que fantástico isso. Isso é absolutamente brilhante. Olha, Bruno, a gente está chegando aqui no final e eu quero te dizer o seguinte. Eu sou há 19 anos eu sou empreendedor, né? Então eu sou empreendedor com a MCF Consultoria, sou empreendedor com a Bento Store, sou empreendedor com a Associação Abrael. E todos os dias eu digo que a única coisa que me faz continuar sendo empreendedor é você encontrar motivação onde ninguém enxerga. Você tem que lidar com o invisível o tempo inteiro. Então, é uma admiração mesmo de estar aqui, primeiro nessa possibilidade de falar aqui, ter o meu lugar de fala numa plataforma da Cazé, que eu tenho muita admiração, que eu tenho muita respeito pelo trabalho desenvolvido pela Patrícia, pela Fabi aí ao longo de todos esses anos. Sim. Mas também de lidar com vocês que diante de um cenário como esse, principalmente para quem é muito pequeno, a porrada pode ser muito grande. Sim. E vocês optaram a reconhecer a vulnerabilidade do momento que pedia, mas vocês mantiveram essa pauta de energia, dessa alegria, dessa aceleração absolutamente fantástica. Então, meu respeito e minha admiração. Eu não sei se vocês têm. Porque eu não sei se vocês têm alguma. Quer dizer, vocês estavam em Artefacto, Cacau, não sei se tem alguma conexão, aquilo que eu vinha realizando, mas eu tenho um fascínio por quem toma decisões de. Fascínio, eu sou fascinado, tenho meu respeito de quem toma decisões de mexer nas suas estruturas profissionais e pessoais para arriscar, para tentar algo que te motive. Eu queria até deixar isso muito claro, assim, porque tem uma das frases também que a gente fala aí no livro, que é onde você está não quer dizer quem você é. E isso serve tanto para quando você está por baixo, quanto também quando você está por cima, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter isso muito claro em consciência. E aí eu queria compartilhar com você, porque há uns 12 anos, eu morava no Espírito Santo ainda, foi logo quando teve o boom daquela história do livro Segredo, sabe? E eu já... olha isso, olha essa história. Gente, o livro Segredo chega a dar um frio na espinha, porque esse livro chegou a ser assustadoramente impactante. O que eu queria da minha vida. E aí eu tinha um mural, assim, né? Que tinha todo um ritual que você tinha que fazer para poder realizar seus sonhos, vai vendo. E aí, nesse mural que eu tinha, uma das pessoas que tinha fotinha e tudo era você. E aí, eu tinha isso como plano, que eu queria vir para São Paulo, na cidade de São Paulo.
A live sou eu com você e você diz que você tinha uma foto minha no painel. Mas Me é deu... sério. Eu preciso Gente, que ma... compartilhar isso, porque a gente inspira muita gente calada, né? Então, como a gente está tendo essa oportunidade agora, eu queria compartilhar isso com você. E aí tinha seu nome, sua imagem, lá sua fotinha, assim, fazendo a representação desse mercado de luxo. Então, assim, eu acompanho a sua carreira há muito tempo. Realmente, muita coisa que você compartilhou, muito curso, e tudo contribuiu sem dúvida para minha carreira, sabe? Ao longo dos 10 anos ali na Artefato. E sem dúvida, e hoje faz parte da minha história aqui também, porque eu que trago bacana. muito, né, daquela Bruna ali, hoje para dentro da Splash. Então, assim, o que eu quero dizer é que, gente, sonhar é preciso. A gente precisa sonhar e a gente precisa acreditar, mas mais ainda a gente precisa arriscar em busca dos nossos sonhos. Porque acreditar é fácil, a gente acreditar sentado no nosso sofá, olhando a nossa televisão, indo dormir e no outro dia fazendo a mesma coisa. A gente precisa arriscar. E aí, quando tem uma dificuldade, cara, você entende que essa dificuldade existe, mas você tem que arregaçar as mangas. A gente é brasileiro, a gente precisa ser resiliente, não dá tempo de ficar pensando no problema, entendeu? A Então, única coisa... essa energia e essa força vem disso. Da gente, sim, existe o problema, ele tá ali, mas ele não vai ser maior do que a gente. A gente vai arregaçar as mangas e a gente vai fazer a coisa acontecer e vai sacudir ali e vamos chegar no nosso objetivo. Você sabe que Então, a minha tão mensagem é essa, interessante. todo mundo. Não, eu vou te falar uma coisa, Bruna. Primeiro, obrigado, né, por essa questão aí da referência e da deferência com foto e tudo. Já achei isso o máximo. Mas Absolutamente. é a mais pura verdade. Eu fiquei muito Não, encantada obrigado, quando Bruna. teve esse convite. Não, muito obrigado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que ela é uma pergunta muito importante para esse final dessa conversa. E eu preciso que você seja muito sincero. O livro Segredo foi realmente muito bom? Ai, não! Eu tenho um pouco de Não pânico foi! desses livros, sabe? Esses livros que berram autoestima, que berram alto, você é capaz de Exato! tudo. Eu tenho um pânico dessas coisas, como não? Então eu Não, e queria esse saber livro é se o mais longo segredo que deu padrões, certo. né? Eu sei, exatamente isso, né? Então não, né? Então, eu não preciso Não, falar para todo mundo que tem vontade de ser empreendedor, falar o seguinte, leia O Segredo. Não, não é preciso, né? não, pelo amor de Deus, leiam pra cima. Leiam para cima, leiam para cima, né? O livro de vocês dois. O segredo não. O segredo está revelado é aqui. É totalmente diferente. Exato. O segredo, na verdade, só serviu para esse momento agora. Eu nunca tinha entendido por que eu fui nessa onda do segredo. Agora foi explicado. Não, é até bom saber, porque eu queria saber de que forma que você estava colocando a minha, associando teria o segredo. Eu entrei em pânico nisso, que eu Não, falei, meu Deus do era só céu. porque ele memorizava, ele falava que era pra gente ter ali, né, ilustrado o que a gente Botava, queria. ajuda, muito bom. Olha, Bruna, que imenso Prazer foi meu. prazer realmente essa troca, assim, um respeito, uma admiração por essa energia sua e do Lucas, a forma que Obrigada, vocês estão conduzindo com energia o negócio de vocês. E obrigada. quero dizer que a resiliência fundamental que eu acredito e que eu tento de alguma forma compartilhar para mim mesmo, para minhas equipes, para os meus clientes, é exatamente usar a resiliência canalizando a energia para essa positividade. E muitas das vezes É isso. não precisa nem ser otimista. É, Mas eu falo, Bruno, eu falo o seguinte: a mesma energia da angústia, do desespero e da preocupação, que é inegável, mas a mesma perfeito. energia que você tem na energia, na angústia, você também deveria canalizar essa energia para se ressignificar, para se Sim, redesenhar, para pensar de forma positiva, porque a energia já existe. Porque se você está sim. chorando, está preocupado, você já está jogando energia forte aí. Isso Canaliza aí. também para essa possibilidade. Então, parabéns a vocês por conseguirem isso. E eu Obrigada. adoro essa. A gente não pode confundir arrogância e presunção com convicção. Eu acho Sim, sim. bárbaro essa convicção de vocês de dizer que o ano que vem vocês serão a maior marca de bebidas urbanas do Brasil. Isso é Não, eu tenho. absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. É diante de muito trabalho, meu, realmente, assim, né? Então, acho que a gente precisa ter isso claro e sonhar é o que você. Ontem não, anteontem eu estava acompanhando a webinar lá do Janô e ele falou exatamente isso. Quem sonha transforma o impossível no É, possível.
E a gente não pode perder nunca essa capacidade realmente de sonhar, mas eu acho que além disso, de transformar esse sonho realmente em algo que vai mudar a nossa vida. Acho que esse é o Bacana. grande diferencial. Olha, vou pegar a carona no seu aí, que daqui a pouco a gente é derrubado. Vou pegar a carona em você e vou finalizar exatamente com o webinar que eu promovi com o Pedro Janot, onde ele finalizou dizendo, sabe o quê, Ferinha? Vamos sonhar. E ele fez essa pergunta, né? Como uma pergunta Isso de aí. você olhar para si mesmo e você não deixa de sonhar. Bruna, um beijo carinhoso para você. Um abraço Beijo ao grande, Lucas viu? aí. Muito splash nesses É isso próximos aí. meses aí, para que muitas dessas pedrinhas de gelo caiam e criem esse movimento. Parabéns, tá? Um Amém. beijo carinhoso para Obrigada. E quando tudo vocês. passar, a gente se encontra. Um E se beijo, viu? encontra, e vamos Obrigada. chamar, e a gente se encontra com a Patrícia, com essa energia toda, porque a gente vai sair de Sim, lá quase tostado, não é verdade? você vai sair Total. doido, porque são duas enérgicas. Mas não é verdade? Total, absoluta. Um beijo. Até logo. Um Obrigado. beijo. Obrigada. Até logo. Obrigado, Pati, Fabi. Beijo a todo mundo aí da Casé. Até logo. Amém. Tchau, tchau.